da construção de uma rodovia bilionária que pouquíssimas pessoas usam por conta de inúmeros assaltos, até o estádio construído para a Copa do Mundo no coração do Amazonas, que atualmente recebe quase nenhum evento. Neste vídeo, você verá uma lista das mega obras mais inúteis do Brasil. Antes, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Esta é a Arena da Amazônia, um estádio multiuso localizado na cidade de Manaus, capital do Amazonas. Ela foi elaborada para receber os Jogos da Copa do Mundo de 2014 e tornar o estado um lugar ainda mais atrativo para o planeta, contribuindo para a economia e qualidade de vida dos nortistas. Durante suas obras, as chuvas recorrentes em toda a região atrasaram a finalização por quase um ano. E após consumir 670 milhões de reais, 200 a mais do que o previsto, a arena foi entregue e considerada o segundo melhor estádio do mesmo ano de 2014. Porém, quando a Copa do Mundo terminou, ela se adequou a todos os quesitos para virar um elefante branco e não teve muita utilidade. Isso porque, no Amazonas, não há futebol capaz de lotar o estádio de 44 mil lugares. Alguns eventos, como a final do Campeonato Brasileiro da Série D de 2019, entre Manaus e Brusque, poucos jogos do Campeonato Estadual e alguns shows aconteceram, para não dizer que o lugar é totalmente inútil. Todavia, continua recebendo pouquíssimos eventos e gera despesas mensais ao governo superiores a R$ 1 milhão, retirando o investimento que poderia ir para outras áreas, a exemplo da saúde, principalmente na pandemia de 2020, quando o Estado precisou tanto. E mesmo assim, o estádio continua com diversos problemas pela falta de manutenção. A construção do VLT em Cuiabá, no Mato Grosso, foi planejada para proporcionar mobilidade à cidade. No entanto, o que deveria ser um marco de progresso e facilidade acabou resultando no efeito oposto. O projeto teve início em 2012, com a expectativa de ser concluído a tempo da Copa do Mundo de 2014. Mas, infelizmente, a obra foi interrompida em 2015. Desde então, o VLT de Cuiabá permaneceu abandonado por anos, servindo apenas como símbolo do desperdício de recursos públicos. Surpreendentemente, estima-se que mais de R$ 1 bilhão tenham sido investidos nesse planejamento, que depois teve seus vagões deixados em um pátio, sem uso, e existiu até a possibilidade de vender os materiais para outro estado, o que poderia amenizar o impacto financeiro do projeto bilionário que se transformou em um grande fiasco. Diante dessa situação desastrosa, com 80% do projeto original já concluído, o governo do estado decidiu alterar os planos originais e transformar parte da estrutura do VLT em um sistema de transporte conhecido como BRT, que consiste em uma faixa prioritária para ônibus, mudança em que os vagões não serão necessários, pois o novo transporte não usa trilhos, algo que gerou polêmicas. Porém, segundo o governo, essa escolha resultará em economia de dinheiro público. Com a adaptação, estima-se que a conclusão da obra custará mais de R$ 468 milhões. E já no início deste ano, a estrutura começou a ser desmontada. E hoje em dia, o lugar está passando pela fase de concretagem. O Rodoanel Norte de São Paulo é um projeto de uma rodovia circular que foi concebido em 1990 com o objetivo de contornar toda a cidade e aliviar o trânsito,
principalmente o tráfego de caminhões. No entanto, o trecho norte do Rodoanel tem enfrentado diversos obstáculos que impossibilitaram sua conclusão ao longo de mais de uma década. Sua construção iniciou em 2012, mas foi interrompida em 2016, faltando apenas 44 quilômetros para sua finalização dos 180 quilômetros planejados originalmente. Essa paralisação ocorreu devido a graves problemas estruturais identificados em alguns trechos da obra abandonada, o que torna a situação ainda mais desafiadora. Os custos envolvidos nesse projeto são expressivos, chegando a cerca de 5 bilhões de reais até o momento. E caso a obra seja retomada, estima-se que o valor total possa chegar a 11 bilhões de reais, demonstrando o impacto financeiro significativo do empreendimento. A falta de conclusão do Rodoanel Norte tem consequências diretas no tráfego da região metropolitana de São Paulo, causando impactos negativos, não só na mobilidade, mas também na economia local. Para superar esses desafios, é necessário um planejamento cuidadoso e uma alocação adequada de recursos, com a resolução dos problemas estruturais identificados e finalização do trecho norte, algo que está prometido para 2026, após novo leilão da obra na B3. A rodovia Rafael de Almeida Magalhães, também conhecida como Arco Metropolitano, foi construída no Rio de Janeiro com o objetivo de desviar o intenso tráfego de veículos que atravessam a capital. Inicialmente planejada para ter 145 quilômetros de extensão, passando por 8 municípios, até chegar a Itaboraí e conectar o porto de Itaguaí ao Comperj, a construção teve início em junho de 2008. No entanto, um ano depois, foram descobertos 22 sítios arqueológicos, número que aumentou para 62 em 2012, causando atrasos nas obras. Seu trecho inicial deveria ter sido concluído em setembro de 2010, mas, apenas 4 anos depois, os primeiros 71 quilômetros entre Itaguaí e a BR-040 foram inaugurados, porém, ainda com trechos em obras e alguns problemas. A partir desse ponto, a rodovia, que custou 2 bilhões de reais, não recebeu mais investimentos e se tornou uma rota perigosa e praticamente abandonada, ganhando o apelido de Faixa de Gaza. Os problemas de segurança e infraestrutura têm sido constantes desde a inauguração, com falta de sinalização, iluminação precária e pouca segurança para os usuários, o que facilitou o roubo de inúmeros postes de iluminação e de motoristas e cargas que passam pelo local. Muitos caminhoneiros afirmam que a rodovia é a última alternativa de trajeto e que não passam por lá de noite de jeito nenhum. Ela foi concessionada para a Eco Rio Minas em outubro de 2022 e, de acordo com a concessionária, a total duplicação do trecho deverá ocorrer até 2026. Porém, hoje em dia, o Arco Metropolitano segue como uma estrada fantasma, passando muito menos veículos que o previsto de dia e quase nenhum de noite. Assim como a Arena da Amazônia, o Parque Olímpico do Rio de Janeiro também foi construído para um grande evento e, depois de alguns anos, tem pouquíssima utilidade e está gerando prejuízos. Porém, tudo isso com uma escala bem maior. O complexo esportivo, localizado na Barra da Tijuca, teve um investimento de 2,7 bilhões de reais para toda a estrutura com enorme área, e isso sem contar na crise imobiliária em torno do local. Em 2012, suas obras tiveram início e foram concluídas em 2016,
com 3 arenas cariocas, Centro Olímpico de Tênis, 2 hotéis e muito mais. Após o encerramento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, o lugar passou por transformações para se tornar um parque público e foi aberto no ano seguinte parcialmente, pois ainda existiam muitas estruturas que não foram reformadas. Dentre os projetos para tornar a obra útil estava a construção de uma escola pública, academias, entre outras obras que também sequer iniciaram. Assim, o legado olímpico não avançou como esperado pelo governo federal e o parque enfrenta falta de manutenção com estruturas interditadas, buracos e mato alto. Ele ainda foi utilizado para alguns shows e vacinação na época pandêmica, além de algumas pessoas que vão fazer caminhadas. Mas, a maior parte do tempo, o lugar está totalmente abandonado e suas estruturas estão defasadas, destruídas ou em processo de demolição. Tudo isso causou uma queda nos preços dos apartamentos próximos à região, que já estava com um mercado imobiliário bastante fraco, pois foi construído no lugar mais de 3.600 unidades de apartamentos. E 3 anos depois das Olimpíadas, apenas 512 foram vendidas, sequer 15% do total. Ainda há especulações de muito mais projetos para a revitalização do lugar, porém, até hoje, quase nada foi feito. Aqui termina a lista. Comente o que você acha de tudo isso, ou deixe alguma sugestão de outras mega obras inúteis. E quem sabe, faremos a parte 2. Este é o Urbana. Deixe seu like, inscreva-se no canal e assista um vídeo anterior. Até o próximo vídeo.